Escravo precisa de reconhecimento, caramba! Ao contrário de vocês, a minha Bíblia não tem apenas uma página. E aí eu cruzo os meus braços e espero essa turminha aí do oba-oba vir me contraditar. Martim Lutero, que foi um ilustre reformador protestante do século XVI, ele fixou na porta da igreja de Wittenberg, uma cidadezinha na Alemanha, ele fixou 95 teses que protestavam contra os abusos da Igreja Católica Romana da época, e as heresias, principalmente no que a Igreja de Roma enfatizava no quesito da venda das indulgências. A venda das indulgências, para quem não sabe, seria um documento, seria uma carta que garantia a salvação, a entrada aos céus e o perdão de Deus. Então, Lutero, reformador alemão, ele bateu de frente e confrontou essa questão, principalmente na tese de número 53, ele diz exatamente isto. Olha o que diz Martim Lutero. Melhor, tese de número 54. Diz Lutero: ofende-se a palavra de Deus quando em um mesmo sermão dedica-se tanto ou mais tempo às indulgências do que àquela palavra. Meus irmãos, nós estamos vivendo um quadro parecido em nosso contexto. Nos dias de hoje prega-se, por exemplo, o pagamento dos dízimos a fim de ser salvo. Isso anula a graça de Deus e anula o que Cristo fez na cruz, ok? A salvação é tão somente pela graça mediante a fé em Cristo. Não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. E hoje os dízimos, eles substituíram as indulgências que a Igreja Católica Romana do século XVI pregaram. E Martim Lutero confrontou. Hoje fala-se muito num sermão sobre dinheiro, sobre oferta, sobre dízimos. E Lutero, lá no século XVI, na tese de número 54, ele já confrontou que o orador peca, erra quando destaca e gasta muito tempo em seu sermão, em sua prédica, falando sobre dízimos, falando sobre ofertas, trazendo, contextualizando a tese de Lutero, ok? No seu contexto eram as indulgências e hoje substituiu. Eu lembro no tempo de Pentecostal que um pastor, ele enfatizava muito essa questão das ofertas. Ele gastava quase meia hora tratando sobre essa questão, principalmente dos dízimos. E isto foge daquilo que é apresentado pela palavra de Deus. E eu gostaria de pensar, juntamente com os irmãos, acerca do dízimo. E o texto base que iremos nos consubstanciar será exatamente Malaquias 3:10, É o texto-chave, ok? Meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando. De antemão, não esqueça de deixar o seu like e também verificar a sua inscrição. A nossa meta de atingir 5.000 inscritos, nós estamos quase lá e eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Malaquias 3:10, eu gostaria de fazer uma exegese do texto, tá bom? O que seria a exegese? Exegese, para quem não sabe, é a ciência da interpretação de um texto. Exegese busca o significado de uma palavra. Ela esmera-se na interpretação e emprega todo o esforço, toda a energia para entender o real sentido daquela palavra que o autor, em seu original, quis usar. Então a exegese se concentra nisso. Ela busca esmiuçar para extrair ou exaurir o sentido mais correto, coerente, fidedigno do texto. Ok? Tanto é que a palavra exegese do grego significa exatamente explicação. O texto de Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar aqui: trazei todos os dízimos à casa
do tesouro. A palavra dízimos significa exatamente, literalmente significa 10, né? A palavra dízimo significa a 10ª parte. Então, seria basicamente, no contexto do Antigo Testamento, seria a 10ª parte dos grãos, dos cereais, dos trigos, 10ª parte dos animais e assim por diante. O dízimo sempre foi visto assim, ok? Note bem que Malaquias diz assim: trazei todos os dízimos, plural, e não dízimo, singular, mas trazei todos os dízimos. Por quê? Porque haviam tipos de dízimos. Por exemplo, anualmente, os dízimos eram trazidos aos levitas e os levitas, por sua vez, entregava ao sacerdote para sustento. Você pode conferir, por exemplo, livro de Números, capítulo 18, versos de números 21 ao 24, onde diz que anualmente os dízimos eram trazidos aos levitas, que por sua vez os levitas entregavam eles para os sacerdotes. Números, capítulo 18, versos de números 25 ao 32. Então, havia o dízimo anual, mas havia também o dízimo que era entregue a cada 3 anos. Por exemplo, Deuteronômio, capítulo 14, versos de números 28 e 29. Esse dízimo que era, ou esses dízimos que eram entregues a cada 3 anos, eles eram levados para um líder, e esse líder, por sua vez, repartia os dízimos para sustento de pessoas pobres, tais como órfão, viúva e estrangeiro. Então, o dízimo, biblicamente, conforme Levítico, capítulo 27, versos de números 30 ao 34, o dízimo sempre foi alimento. Eram grãos, frutos, animais e assim por diante. Havia o dízimo anual e havia o dízimo a cada 3 anos. O historiador judeu secular Flávio Joséfo, ele nos informa que haviam 3 tipos de dízimos. Havia o dízimo que serviria para a manutenção do levita, mas havia o segundo tipo de dízimo que serviria para a manutenção das festas religiosas. E o terceiro tipo de dízimo serviria para sustento dos pobres, órfãos, viúvas, estrangeiros. É por isso que o texto bíblico nos informa: trazei os dízimos, plural, ok? Porque haviam diferentes tipos de dízimos. Agora observe que a cada 3 anos ele era entregue para um líder, os dízimos, e este líder, por sua vez, repartiam as pessoas pobres, sustentavam elas. E aí vocês entendem quando em Malaquias 3, verso de número 5, o texto diz que o jornaleiro era defraudado, o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro era pervertido. Percebe? E o texto bíblico diz em Malaquias 3 e 5, o próprio Deus declarando, diz que eles não temiam ao Senhor dos exércitos. Por quê? Porque eles estavam pegando, os líderes estavam pegando esse dízimo que era entregue a cada 3 anos e não estavam repartindo com as pessoas pobres daquele contexto de Israel, nem com viúvas, órfãos ou estrangeiros. Agora note e compreenda que quando, no verso de número 8, que é muito usado hoje em dia, quando diz assim: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E a resposta bíblica é: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Eles aplicam esse texto de Malaquias 3, verso 8, nos dias de hoje, para as pessoas, para a comunidade cristã de um modo geral. Mas note que, contextualmente falando, Malaquias 3 e 8 aplica-se àquele dízimo que era entregue a cada 3 anos. Ou seja, os líderes estavam pegando e não estavam repartindo conforme a Escritura registra, Deuteronômio 14, versos 28 e 29, que deveria de repartir com os pobres, deveria servir para sustento dos pobres. Então esses líderes estavam pegando os dízimos para si. E aí eles perguntavam para Deus: em que te roubamos? E Deus está dizendo: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Era os líderes, eram os representantes que estavam pegando os dízimos
e não estavam dando a Deus, isto é, estavam roubando, porque não estavam repartindo. Conforme Malaquias 3:5, não estavam repartindo, estavam pervertendo o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro. Note que o contexto de Malaquias, num contexto geral do livro do profeta Malaquias, ele aponta, primeiramente, para quem o livro de Malaquias foi escrito. Malaquias capítulo 1, verso 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Note, a palavra do Senhor foi direcionada para Israel. Logo, não serve para mim nem para vocês, mas para um grupo específico chamado Israel. E especialmente aqui, a palavra de peso e de juízo que Deus está trazendo a lume, aplicava-se especialmente, não apenas para Israel, mas especialmente para os sacerdotes. Conforme Malaquias capítulo 2, verso de número 1 ratifica. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Percebe que Deus tinha em mente, em primeiro plano, o grupo de sacerdotes. É claro que hoje nós não temos sacerdotes, como havia no caso da antiga aliança. O que nós temos na nova aliança não é mais um grupo especial, uma elite religiosa, né? O pastor é um ungido. O pastor tem uma autoridade sobrenatural, ele está acima de todos. Na nova aliança, todo crente ele é sacerdote espiritualmente falando. 1 de Pedro 2:9. Em Cristo, todos são feitos sacerdotes espiritualmente. Não há mais um clero. Não há mais uma elite privilegiada. Todo crente é sacerdote. E agora vocês vão entender com mais clareza o que o texto está dizendo. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Quando Malaquias diz que era para trazer os dízimos, ok, que seriam grãos, alimentos, cereais, frutas, animais, como eu já destaquei aqui com base nos textos bíblicos, eles deveriam de trazer a casa do tesouro. A casa do tesouro não é a igreja local hoje, física, que nós nos reunimos. A casa do tesouro, havia o templo judaico, tanto é que no verso de número 10 ainda, o texto diz, para que haja mantimento na minha casa. A casa aqui não é a igreja hoje que nos reunimos. A casa do tesouro também não é. Refere-se ao templo judaico. Havia um templo judaico, mas aquele templo judaico físico terreno fora destruído no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. Quando as tropas e as legiões romanas invadiram Jerusalém, a cidade toda foi destruída, inclusive o templo. O templo foi derrubado, o general Tito destruiu completamente a cidade santa, isto é, a cidade de Jerusalém. Logo, quando fala em casa do tesouro, refere-se àquele templo judaico. Hoje nós não temos mais um templo judaico. Percebe? Assim como nós não temos sacerdotes, como eu destaquei aqui, hoje nós não temos mais um templo judaico físico. Por quê? Porque na nova aliança, assim como os sacerdotes, na nova aliança não existe mais um templo físico. Na nova aliança, a igreja coletiva, reunida em torno do nome de Cristo, em sua coletividade, é o corpo. Isto é o templo de Deus, é o templo do Espírito Santo, conforme Paulo destaca em 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,19, 2 Coríntios 6,16. A igreja, coletivamente, é este templo do Espírito Santo. Não existe mais um templo judaico para se levar, nem sacerdotes, porque na nova aliança, todo crente é sacerdote, e o templo judaico não existe mais, mas a igreja, coletivamente, é o templo do Espírito Santo. Percebe? A casa do tesouro eram salas específicas que haviam na casa de Deus, isto é, no templo judaico do Antigo Testamento. Eles deveriam de trazer dízimos à casa do tesouro. Haviam salas especiais, específicas, dentro do templo judaico, para se depositar grãos, cereais. Haviam alas e salas específicas para esses depósitos. Não é a igreja hoje. Continuando a exegese bíblica, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O mantimento aqui entende-se como o próprio alimento que era trazido, não dinheiro ou moedas. E depois fazem prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos,
se eu não vos abrirei as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos abstenha a maior abastança. Deus está dizendo, abrirei as janelas dos céus. Alguns vão entender aqui como que o texto aplicando-se ainda hoje. As janelas dos céus aqui deve ser entendida como que o próprio céu sendo aberto, melhor dizendo, né? E Deus derramando chuva, porque Israel era um povo agrícola. Israel dependia da terra para sobreviver. Israel deveria de trabalhar, plantar, arar, semear, preparar a terra para o plantio e receber alimento do fruto que haveria de vir, que Deus traria através das chuvas. De modo que se Israel não trouxesse os dízimos, conforme Deus havia ordenado, ele fecharia as janelas dos céus. O que significa fechar as janelas dos céus, PH? A Bíblia responde. Gênesis, capítulo 7, versos de números 11 e 12. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Verso 12, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Ora, o que seria abrir janelas dos céus? O texto responde, é fazer descer chuva. Ainda no livro de Gênesis, capítulo 8, verso de número 2, o texto bíblico diz, cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. O que significa abrir as janelas dos céus em Malaquias 3 e 10, correlacionando com Gênesis 7, 11 e 12 e Gênesis 8 e 2? Abrir janelas dos céus ou fechar janelas dos céus significa fazer chover ou fazer não chover, trazer seca sobre a terra. E não fazer chover, trazer seca sobre a terra, no contexto judaico do Antigo Testamento, significa que Israel padeceria fome, miséria, porque ele era um povo agrícola e dependia de chuva, dependia de água para que toda a semente, toda a plantação, todo o fruto nascesse e crescesse. Uma vez que eles não dessem os dízimos, Deus está dizendo, eu vou fechar as janelas dos céus quando vocês forem fiéis a mim, então eu abrirei as janelas, ou seja, trarei chuva para fazer as plantas e todas as sementes crescer e vocês serem abençoados. É isso que significa abrir janelas dos céus, derramar água, derramar chuva, ok? E no verso de número 11 diz assim, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo, pois não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que interessante, eles deturparam esse texto aqui. Deus está dizendo, eu vou repreender o devorador. E aí os pseudo-pregadores, ministros do evangelho, vão dizer mais ou menos assim, olha, repreender o devorador na verdade é um demônio. Isto é um erro interpretativo, hermenêutico, ok? Porque devorador na Bíblia não tem nada a ver com demônio. E se nós pegarmos a palavra devorador aqui e alegorizarmos esta palavra, nós teremos uma hermenêutica complicada. O que os reformadores do século XVI enfatizaram foi sempre a literalidade do texto bíblico. A Escritura está falando de devorador, então vamos entender o que é o devorador contextualmente. Não podemos dar o sentido que pensamos, que achamos. O devorador é o demônio. Se não está ofertando na igreja ou dando dízimos, se está indo mal nas finanças, se está faltando gasolina no carro, se está faltando o leite da criança, é por causa do devorador, é o demônio. Devorador na Bíblia tem nada a ver com demônio. Devorador na Bíblia, confira depois, Joel, capítulo 1, verso de número 4, era um inseto, que por sua vez era um gafanhoto. Você sabia disso? Devorador não é demônio. Confira Malaquias 1 e 4. Não fique apenas assistindo o vídeo. Vá para a Escritura. O que eu falo, confira no texto bíblico. Tudo que eu estou falando aqui, confira na Escritura, meu amigo. Não acredite porque eu estou falando. A regra de fé e prática é a Escritura. Então, o que eu falo, confira na Escritura. Ok? Então, confira Joel 1 e 4. Que devorador era um tipo, uma espécie de um gafanhoto. Haviam 4 tipos. O destruidor, migrador, cortador e o devorador. Então, quando Malaquias 3 e 11 que diz que Deus vai repreender o devorador, não é um demônio, mas é um gafanhoto. Por quê? Porque se eles não trouxessem os dízimos, Deus traria juízo. Deus traria pestes, invasões inimigas. Deus traria
pragas, inclusive a praga dos gafanhotos. Porque uma vez que os gafanhotos viessem sobre Israel como juízo de Deus, eles destruiriam toda a plantação de Israel. Destruir toda a plantação de Israel seria o próprio juízo de Deus. Vocês não estão dando dízimo. Além de eu fechar as janelas dos céus, não trazer chuva para crescer, eu vou trazer uma praga de gafanhotos chamado devorador para destruir com as plantações que ainda existem. Eles vão destruir toda a agricultura que vocês têm. É esse o sentido de devorador. Porque Israel era agrícola. Israel era um povo agrícola. E Deus está dizendo, aí olha o contexto imediato no verso de número 11, que confirma que devorador não é um demônio, mas é um inseto, é um gafanhoto. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Você percebendo? Não é questão nem de ser um teólogo, um grande erudito, um grande acadêmico. É questão, meu irmão, de leitura simples, normal e fria do texto. Diz que o devorador, então não é demônio. Demônio come o fruto da terra? É? O fruto da terra é literal? Ora, se o fruto da terra é literal, e a vide do campo que vai aparecer aqui vai ficar estéril, é tudo literal, então o devorador não pode ser alegorizado, não pode ser o demônio. O devorador tem que ser literal também, porque qual é a interpretação alegórica que você vai dar para fruto da terra e vide do campo? Significa que o gafanhoto destruiria o fruto da terra, a vide do campo. Seria estéril, porque eles destruiriam. É esse o sentido literal do texto, não precisa forçar. Não força porque é feio, é herético, é contrário à palavra de Deus. Percebe? Esse texto de Malaquias 3, 10 e 11 deve ser entendido contextualmente. Não se aplica a nós, mas Israel. Sintetizando, dízimos eram alimentos, tais como grãos, frutas, animais e assim por diante. Ele era dado anualmente, era dado a cada 3 anos. Serviria para casos específicos. Malaquias 3, 10 e 11 não se aplica para mim nem para você. Ok? Devorador não é demônio. Mas eu preciso concluir aqui. E agora, PH, na nova aliança, em Cristo, como é que se faz a questão das ofertas e dos dízimos? Deixa eu ajeitar aqui, meus irmãos. Na nova aliança, como é que fica, PH? Na nova aliança, eu vou ensinar uma coisa pior que o dízimo. Porque o dízimo era o 10%. Na nova aliança, o apóstolo Paulo destaca em 2 Coríntios 8 e 2 Coríntios 9 sobre a lei da generosidade, do amor. É claro que eu não vou ser herético e dizer, no Novo Testamento, existe um mandamento para se dar o dízimo. Não. Existia na época da antiga aliança, na época veterotestamentária. No Novo não se tem. Não se tem nenhum mandamento claro e explícito no Novo Testamento para se dar dízimo. Ok? O que existe, Paulo destaca a questão das ofertas, e Paulo frisa uma coisa que vai além da obediência à lei, que é o amor, a generosidade. Ok? Eu quero ensinar para vocês hoje, então, uma coisa que vai exceder a obediência e a exigência da lei. Eu quero ensinar para vocês a ênfase e a tônica no amor. Eu não posso deturpar o texto de Malaquias 3, 10 e 11. Eu tenho que ser fiel ao texto, ao contexto original, exegeticamente falando. Mas eu também não posso dizer, não contribua na sua igreja local. Pastor, igreja hoje é tudo um bando de bandidos, de canalhas, de ladrões. Não, eu não posso fazer isso. Ok? Eu creio que quando eu pertenço a uma igreja local, eu preciso de contribuir, de ajudar. Mas é algo que se deve exceder a obediência à lei. A lei dizia 10%. O Novo Testamento, Paulo destaca, é uma questão muito mais. Tem que exceder os 10%. Porque Paulo enfatiza o amor. O grande comentarista erudito Russell Norman Champlin, em memória, ele destaca essa questão, que a questão do seu salário, ele ficava apenas com 10%. Era o oposto, né? Ele ficava com apenas 10%, né, para sobreviver, e 90% ele doava para a igreja, implantação de igrejas, sustentação de missionários. Inclusive, missionários para sustento de missionários que estavam na Etiópia, por exemplo, e ajudar aquelas crianças daquela igreja. Então ele doava os 90% e ficava só com 10%.
Isso é o que é enfatizado na Nova Aliança, no Novo Testamento. Eu vou ensinar para vocês uma coisa pior do que o dízimo, que vai além. É o amor. Eu vou me doar para a igreja local. Eu preciso investir naquela família de irmãos, naquele irmão que está desempregado. No pastor, eu vou ajudá-lo muito mais. Ok? O pastor que a semana inteira rala a mente, os neurônios, para trazer uma mensagem de 40 minutos no domingo à noite, para trazer um pão fresquinho, expositivo, exegético. Eu vou investir mais no meu pastor, eu vou ajudá-lo com as ofertas para que ele seja abençoado. Ele também tem família, ele precisa ser ajudado. Ele tem filhos também, e ele vive disso, eu reconheço, eu vou ajudá-lo. Então, a Bíblia enfatiza a questão do amor. O amor excede a obediência à lei. Precisamos atentar para isso, meus irmãos. O amor não barganha. O amor não pede nada em troca. O amor não dá por medo. Se você der ofertar na sua igreja por medo, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso por barganha também. Acabe com isso, eu vou dar, porque tem pessoas que pensam que Deus é um garoto, um vendedor que está atrás de um balcão, de uma lanchonete, com um capzinho na cabeça, dizendo, faz isso, faz aquilo. Então, eu vou fazer isto para ser beneficiado por barganha. Largue a mão de ser barganhista com Deus. Deus não aceita isso, meus senhores. Primeiro, porque Deus não precisa de teu dinheiro. Deus é dono do ouro e da prata e Ele não precisa disso. Ele é soberano. Ele é Senhor do céu, Senhor da terra. Toda a plenitude habita nele. Mas você precisa ajudar. Deus não precisa, mas a sua igreja, a sua comunidade cristã precisa. Ok? Não barganhe com Deus. Entenda a lei do amor, da generosidade na nova aliança. Ok? Não esqueça de deixar o seu like. Abraço, meus irmãos.